Bom, o vídeo de hoje é um vídeo respondendo as perguntinhas que eu pedi que vocês me enviassem na semana passada aqui através do YouTube, do Instagram e do Facebook. Pra gente começar de uma forma justa, eu vou começar respondendo as perguntinhas do YouTube. A primeira pergunta é inclusive uma pergunta que eu recebo com bastante frequência aqui no YouTube e também no Instagram, e foi a Carla Splitter que perguntou. Ela perguntou se eu pretendo ter mais filhos, e a resposta, Carla, é sim. Eu pretendo ter pelo menos mais um filho, mas assim como tudo na vida que envolve responsabilidade, que envolve, né, o financeiro principalmente, e também, né, uma outra vida, a gente precisa ter um planejamento um pouquinho maior, a gente precisa ainda esperar que algumas outras coisas aconteçam na nossa vida pra gente estabilizar um pouquinho melhor e a gente conseguir ter mais um filho. Mas pelo menos mais umzinho, gente, eu tenho um desejo assim muito grande no meu coração e eu tenho certeza que isso vai se realizar na hora certa. Carla, pergunta respondida, né? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por estar aqui com a gente sempre. Um beijão pra você! A próxima pergunta é da Marcela Souza, que é outra querida que tá sempre aqui também no canal, tá sempre lá no Instagram interagindo com a gente. Marcela, um beijo! A pergunta da Marcela foi a respeito do desfraude do Luquinhas. Ela perguntou como que tá o desfraude do Luquinhas e como que é na hora de fazer o número 2. Bom, Marcela, o desfraude do Luquinhas tá indo bem, tá? A parte do xixi, ó, tudo ok, tudo maravilhoso. Agora a parte do número 2 realmente é uma parte um pouquinho mais difícil, é uma parte que eu também tô quebrando a cabeça. Geralmente ele faz o cocôzinho na cueca sim, mas eu tenho certeza que isso vai melhorar com o tempo, assim como eu já vi muitos progressos desde quando a gente começou o desfraude. Essa parte eu acho que realmente a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, a gente tem que estar ali em cima, orientar bem. Se a gente vê que a criança tá ali se segurando um pouquinho diferente do xixi, aí você já tenta levar lá pro vaso, tenta levar no piniquinho, seja lá qual for o meio que você usa, né, pra facilitar o desfraude. Mas enfim, né, essa parte do número 2 eu ainda tô quebrando a cabeça um pouquinho, ainda tá sendo um pouquinho difícil, mas eu tenho certeza que com o tempo isso vai melhorar, né, vamos ter calma, um pouquinho de paciência e tudo se resolve. A Marcela também perguntou se o Lucas dorme na cama comigo e com o Thiago, e também perguntou sobre o quartinho do Lucas, né, porque a gente vai começar a fazer uma mini reforma agora no quartinho dele, se essa reforma é pra que ele durma sozinho no quarto dele. Então vamos lá, por partes. O Lucas ainda dorme na cama comigo e com o Thiago, e gente, eu sei que muita gente vê problemas em relação a isso, mas eu sinceramente eu nunca vi. Até mesmo porque na hora que eu tava muito cansada, na hora que a amamentação me deixou numa situação de extremo cansaço, foi a cama compartilhada que me ajudou a superar essa fase do cansaço absurdo que eu sentia de amamentação durante o dia, durante a noite, me fez ter um sono mais tranquilo. Então eu realmente não vejo problema nisso. Bom, já tem aí 1 ano que o Luquinhas desmamou e ele continua dormindo na cama com a gente. Eu continuo não tendo problema nenhum com isso, continua sendo cômodo pra mim, até porque a gente sabe que rotina de sono de criança geralmente é bastante cansativa, então enquanto eu achar necessário ele vai continuar dormindo aqui na cama com a gente. E sobre o quartinho dele, a gente quer fazer essa reforma para que ele tenha o cantinho dele, para que ele fique com aquele lugar ali, fale assim, não, esse aqui é o meu quarto, é aqui que eu tenho as minhas coisas, é aqui que eu tenho a minha cama. E quem sabe aí, Marcela, a gente comece a fazer esse processo dele dormir sozinho, tá? Mas a gente começar a arrumar o cantinho dele não é justamente para que ele durma no quarto dele, tá? Essa não é a nossa prioridade. E agora a perguntinha é da Vicky, aqui também pelo YouTube. Vicky, obrigada! Um beijo! A Vicky quer saber se vai ter festinha pro Lucas esse ano e se tiver a festinha, qual seria o tema? Bom, Vicky, a festinha do Lucas esse ano ainda tá indefinida, tá? A gente ainda não fechou nada, a gente não tem muita certeza de nada. A única coisa que a gente tem certeza é que a gente vai fazer um bolinho pra ele na escola. Na escolinha dele pode fazer a festinha lá pra turma, então essa é a certeza que a gente tem. A gente não sabe se vai fazer em casa, e se fizer em casa vai ser só um bolinho mesmo com as pessoas mais próximas pra gente cantar parabéns, que ele adora parabéns, eu tenho certeza que ele vai se divertir com qualquer coisa que a gente fizer. O tema com certeza vai ser fundo do mar, porque o Luquinhas adora peixe, tubarão, tudo do fundo do mar ele gosta.
Então, com certeza vai ser esse tema e eu que vou fazer tudo mais uma vez, né? Eu e Thiago, a gente que vai fazer, né, toda a decoração da festinha da escola, a gente que vai se virar aqui no que a gente pode. E é isso, Vicky, comemoração do aniversário do Lucas, vai ser simples, vai ter, mas vai ser uma coisa bem simples. Com certeza eu vou filmar tudo que eu fizer aqui pro canal, vocês podem ter certeza, assim como eu filmo todos os anos mostrando preparativo e tudo mais, vai ter aqui também, tá, Vicky? Pode ficar tranquila. Na verdade, você já deve ter percebido que a gente sempre prefere fazer comemorações assim mais simples, a gente nunca foi de fazer, sabe, uma coisa muito grande, a gente sempre chama pessoas que realmente estão próximas e convivem com o Lucas. Eu acho que isso é mais importante, isso é muito mais o nosso estilo, sabe? E é isso, perguntinha respondida, Vicky, um beijo! Agora a perguntinha da Edmeia Sena. Edmeia é outra querida que sempre tá aqui no canal também. Edmeia, um beijo pra você. E a Edmeia mandou 3 perguntinhas, se eu não me engano, e ela mandou aqui pelo YouTube e também pelo Facebook. Então eu vou começar respondendo do YouTube e já respondo as suas todas de uma vez, que é pra gente não voltar depois, tá bom, Edmeia? A primeira pergunta da Edmeia foi sobre o que eu estou achando da entrada do Lucas na escola, né? Se eu percebi alguma evolução e tudo mais. E bom, Edmeia, a entrada do Lucas eu tô vendo agora de uma forma muito positiva, tá? Eu tenho visto que ele tem evoluído em muitas coisas e tenho visto também a interação dele com outras crianças, que apesar de eu tentar, né, fazer o máximo quando a gente estava em casa, ir pra parquinho e tudo mais pra ele interagir com outras crianças, ele não tinha assim um contato tão direto e tão frequente com outras crianças. Então, às vezes acabava que ele brincava ali com a criança e tal, sempre brincou bem, mas eu via que às vezes ele tinha um pouco assim de dificuldade de interagir, de acompanhar as outras crianças, sabe? Então eu tô vendo muito essa parte dele. Eu acho que ele teve uma evolução muito grande assim em ter contato com outras crianças. Outra evolução que eu vejo muito grande nele é a questão da fala, sabe? Quando ele entrou na escola ele já tava falando muitas coisas, mas eu acredito que a escola ela tenha ajudado muito assim no desenvolvimento maior em relação, ele tá falando muitas palavrinhas novas e tá formando frases muito grandes e tá cantando musiquinha. No início a escola ela foi realmente muito difícil pra mim na questão da adaptação, né? Vocês sabem, eu retratei tudo aqui no canal. Então eu fiquei em um certo momento ali na adaptação escolar com o pé atrás, achando que de repente, nossa, será que eu tô fazendo o que é certo? Porque ele entrava chorando tanto que eu comecei a achar que o que eu tava fazendo era ruim. Mas não, realmente ele precisava passar por esse processo, ele ficava muito comigo, foi difícil pra mim, foi difícil pra ele, mas hoje eu consigo enxergar que eu fiz a melhor escolha e que esse processo tem sido muito positivo tanto pra ele quanto pra mim, né? Pra mim tem sido positivo, Edmeia, na questão de eu ter um pouquinho de tempo a mais pra resolver coisas que eu não conseguia resolver com o Lucas, até me dedicar um pouco mais à casa, coisas que eu não conseguia fazer quando ele estava em casa, pequenas coisas que a gente vai juntando e que depois a gente vê que, ó, ok, foi um processo bom, sabe? Eu acho que tá valendo a pena tanto pra ele quanto pra mim. Confesso pra vocês que eu ainda não me adaptei 100% a ficar o tempo todo sem o Luquinhas, sabe? Às vezes ainda é um pouquinho difícil pra mim, eu sinto muita falta de estar com ele à tarde, principalmente quando eu não tô na rua, na correria, resolvendo coisas. Então assim, às vezes à tarde eu sinto muita saudade dele, mas ele fica pouquinho tempo na escola, sabe? Eu acho que isso é uma coisa mesmo de coração de mãe, sabe? Aquela mãe que quer ficar o tempo todo com o filho. São 4 horinhas que ele fica, então passa bem rapidinho, gente. Mas, Edmeia, tem sido muito positiva, sabe? Eu quero gravar um vídeo falando mais a fundo sobre isso, mas hoje eu vejo que eu fiz sim uma ótima escolha, que eu fiz bem de ter batido o pé e ter continuado a adaptação, por mais difícil que ela tenha sido. A Edmeia também perguntou se eu tô trabalhando no período que o Luquinhas está na escola, e não, Edmeia, eu não estou trabalhando no período que o Luquinhas está na escola. Geralmente eu uso esse tempo mesmo pra resolver algumas coisas que eu preciso, pra tirar um tempinho pra mim, pra tomar um café com uma amiga, agilizar algumas coisas da casa, mas não tenho esse trabalho durante a semana. Eu sou maquiadora, pra quem ainda não sabe, então meu trabalho como maquiadora é mais aos finais de semana. Pode acontecer de ter trabalho durante a semana e claro que o Luquinhas
estando nessa rotina de escola, isso facilita muito, porque quando tem, geralmente eu levo ele na escola e depois o Thiago vai buscar, então essa parte realmente tem facilitado, mas não tem nada fixo, gente. Tipo, tem esse final de semana que eu fico numa correria enorme, tipo, atende uma cliente aqui, aí vai pra outro lugar e fica essa correria. Mas tem final de semana também que eu tô super tranquila, né? Você ser autônoma tem seus prós e seus contras, né? E ok, gente, e a gente vai levando. Gosto muito de maquiar, é uma coisa assim, sabe, que me deixa feliz de fazer. E lá no Facebook, Edmeia perguntou se eu tenho alguma religião. Acho que eu já cheguei a responder isso aqui em algum vídeo de perguntas. E eu tenho uma religião, a minha família é católica, tá? Mas eu não sou frequentante, tenho uma fé muito grande em Deus e tudo mais, mas eu não sou de frequentar a igreja, tá, gente? Então, é isso, Edmeia. Espero que eu tenha conseguido responder todas as suas perguntinhas, tá bom? Um beijo pra você! Agora é a vez da perguntinha da Williara Lisboa, outra querida que sempre tá aqui no canal. Williara, beijo, obrigada pelas perguntinhas. E a Williara, ela perguntou aqui uma coisa mais voltada para relacionamento, para casamento. Vou repetir a perguntinha dela para vocês. Como você e Thiago têm feito para o casamento não cair na rotina, para não se distanciarem, já que depois que tem filhos, as prioridades mudam? E aí eu lembro de ter comentado em algum vlog aqui no canal que uma coisa que a gente faz muito é assistir série, né? Antes de dormir, quando o Luquinhas dorme, a gente bota a nossa série e a gente fica lá vendo. E ela perguntou se assistir essas séries antes de dormir já é algo que a gente se une, né? E se tem outras coisas que a gente faz pra gente ficar assim mais perto. Bom, Williara, vamos lá. Vou tentar responder essa pergunta de acordo com o meu ponto de vista e com a minha experiência. Eu acho que quando a gente decide ter um filho, é normal que a gente entenda e que tenha ciência que a gente vai precisar abrir mão de muitas coisas, né, em razão daquele bebê que tá vindo, né? Então eu acho que mais do que nunca essa tem que ser uma decisão do casal, justamente por isso, porque não deve ser só a mãe que abre mão de muitas coisas. O pai, ele também pode e deve, também é obrigação dele abrir mão de muitas coisas. Eu e Thiago sempre fomos muito abertos a essa ideia de que, ok, quando a gente tiver filho, pode ser que a gente precise abrir mão de, sei lá, de jantar fora, pode ser que a gente abra mão de, sei lá, né, gente, até de coisas fúteis mesmo, porque essa é a realidade. Depois que a gente tem filho, as nossas despesas aumentam e a gente precisa, a partir dali, deixar de gastar com coisas que a gente gastaria normalmente em função de dar uma vida melhor para o nosso filho. Então, Iliara, concluindo a sua pergunta, e claro, de acordo com a vivência que a gente tem aqui na nossa casa, eu acho que de uma forma geral, o ser humano tem uma ideia um pouquinho errada da rotina, sabe? Às vezes a gente entende a rotina ali no sentido seco da palavra e fica aquela coisa martelando na nossa cabeça. Rotina, 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 e a gente começa a enxergar tudo que envolve a rotina de uma forma ruim. E nem sempre a rotina é ruim, às vezes a rotina te mostra muito mais do que uma viagem romântica no final de semana. Eu acho que é na rotina que a gente vê a nossa conexão, é na rotina que a gente vê ali o quanto a gente tá unido, o quanto a gente tá junto, o quanto existe amor, sabe? Às vezes é uma mensagem que você manda no meio do dia, às vezes é você esperar o seu marido chegar em casa e preparar um jantar juntos, ou você fazer uma comidinha diferente, sabe, gente? Eu acho que são nas pequenas coisas que a gente vê realmente ali a essência das coisas. Então, Iliara, eu espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta e que a gente não deixe, sabe, que a rotina se torne uma coisa ruim, que a rotina seja uma coisa boa e que é ok a gente abrir mão de algumas coisas, sabe, como casal, como pessoa, e que tudo vai melhorando, sabe, tudo vai se encaixando, a gente vai se adaptando a novas rotinas na vida e assim a gente vai vivendo, gente, sempre, claro, buscando a nossa felicidade. E assim finalizamos as perguntinhas aqui do YouTube e agora vamos partir para as perguntinhas do Instagram. No Instagram a primeira pergunta foi da Márcia Roque. Marcinha, beijo, obrigada pela pergunta. E a Marcinha perguntou se eu já pensei em criar um quadro fixo aqui no canal, né? Tipo o Papo Materno, algum quadro que eu conseguisse fixar e ter, sei lá, um assunto toda semana aqui.
E sim, Marcinha, eu já pensei, inclusive papo materno, respondendo questões assim da maternidade, é uma coisa que eu já até cheguei a escrever no caderno, mas que eu não consegui dar continuidade, provavelmente porque na hora eu tive que trocar a fralda do Luquinhas. Mas é uma ideia que eu tenho, tá? Eu penso praticamente todos os dias em ter um quadro fixo aqui no canal, mas eu ainda não consegui formular muito bem, porque eu acho que a partir do momento que eu pensar em ter um quadro fixo aqui no canal, eu vou ter que chegar e fazer assim, ó, ok, vamos ter esse quadro fixo, mas eu tenho que pelo menos ter os 4 primeiros quadros iniciais, né, assuntos iniciais, pra conseguir botar o quadro pra frente. Mas pode deixar que eu vou pensar direitinho nisso, vou agora alimentar essa ideia e vamos fazer, tá bom? Um beijo! Agora a perguntinha é da Aline Pagliari. A Aline perguntou como que eu percebi que o Lucas estava preparado para ir para a escolinha. Aline, eu comecei a perceber porque eu sempre tentei fazer atividades diferentes com o Lucas em casa. Mas aí eu comecei a perceber que o que eu fazia já não era suficiente para ele, sabe? Ele chegou assim numa fase de desenvolvimento que eu não estava mais conseguindo acompanhar. E aí eu comecei a perceber que ele precisava de uma orientação melhor do que eu tinha pra dar pra ele, sabe? Ele começou a crescer de uma forma que eu não tava acompanhando com aquilo que eu tinha, assim, de conhecimento. Então eu comecei a ver que, poxa, é o momento dele entrar na escola, eu acho que vai ser bom pra ele, até mesmo pela interação com outras crianças. Eu acho que tudo aconteceu no momento que tem que acontecer e não me arrependo da decisão que eu tomei de colocar ele na escolinha não, apesar de termos tido uma adaptação difícil. Então acho que a criança vai mostrando pra gente aí, sabe, sinais de que ela precisa de um pouco mais do que aquilo que a gente tem pra oferecer. Principalmente as crianças que ficam muito, sabe, com a mãe em casa, sabe? Era o meu caso. O Lucas, ele ficava muito comigo, ele tinha contato com outras crianças, mas não tanto quanto ele gostaria, né, filho? Então acho que foi bem legal ele ter entrado na escolinha e aí começa a perceber aí como que o seu filho anda, começa a ver direitinho, que eu tenho certeza que você vai tomar a decisão correta, né? Agora a pergunta é da Gisele Seco, gente. E a Gisele fez uma pergunta muito direta: por que que eu não faço um tour pelo meu apartamento? Gisele, é o seguinte, eu não faço porque eu acho que o meu apartamento é tão simples, sabe? Ele é tão pequeno, não sei, gente, não sei se é porque eu tô aqui sempre, mas eu não vejo assim muitas coisas que renderiam um tour, não tem uma super decoração, sabe? É tudo muito simples e aí eu acho que, não sei, nunca pensei assim em fazer um tour, mas é uma coisa que eu posso vir a pensar, né? Quem sabe, né? Mais pra frente, até porque tem algumas coisinhas que eu quero começar a mudar nele e aí a gente faz um tourzinho, tá bom, Gisele? Pode deixar. Obrigada pela pergunta. Beijo. Agora é a vez da Sabrina PBZ. Sabrina perguntou mais sobre viajar com crianças pra Disney, quanto custa, se é difícil e como eu planejo os aniversários do Luquinhas, tá? Vamos começar falando das viagens, tá, Sabrina? Viajar pra Disney com crianças é muito bom, pelo menos a experiência que a gente teve com o Luquinhas foi muito boa, sabe? Não foi uma viagem difícil, na verdade eu que pensava assim, na questão de alimentação que seria difícil, mas lá em Orlando tem muito restaurante brasileiro, tem muita variedade de frutas em supermercado, então em relação a isso a gente não passou nenhuma dificuldade, foi tudo bem tranquilo. É claro que a viagem com criança é um pouquinho mais cansativa, né, do que você viajar sozinho, né, você tem que ter uma visão ali mais especial para a criança, a sua viagem já tem que ser mais voltada para eles. Mas é uma experiência muito boa, gente, eu indico pra todo mundo. Quem tem medo de ir pra Disney com criança, principalmente criança pequena, gente, não tenha medo, simplesmente encare a viagem e você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, que é muito mais tranquilo do que você imaginava. Sobre o custo de uma viagem pra Disney, Sabrina, eu não vou mentir pra você, não é uma viagem das mais baratas que você faça, mas você tenta economizar naquilo que você pode. Por exemplo, quando a gente vai viajar, a gente fica ali um tempão antes pesquisando o preço de passagem, esperando aparecer uma promoção boa, sabe? A gente pesquisa o hotel com carinho, os parques aí é um quesito que não tem muito como economizar, porque os parques têm preço tabelado, então, sabe, não tem como você fugir daquilo ali.
mas a gente pode de repente não ir a restaurantes tão caros, sabe? Não fazer tantas compras, tudo é muito relativo, tudo depende do seu propósito na viagem. Eu e Thiago já tivemos viagens assim da gente viajar e fazer muitas compras, como também já tivemos viagens que a gente queria viver aqueles momentos e que a gente preferiu gastar o dinheiro ali com parque e outras coisas e não gastar com compras, sabe? Eu acho que isso vai muito ali da vibe de vocês. Mas, claro, né, a gente gasta um pouquinho de dinheiro, a gente precisa de um planejamento e tudo mais. Mas, não desista, vai juntando seu dinheirinho ali aos pouquinhos, né? Que aí você, quando vê, já tem um bom dinheiro e você consegue fazer a sua viagem, Sabrina. E sobre os aniversários do Luquinhas, Sabrina, como eu me planejo, eu sempre tento fazer coisas simples, né? Até falei aqui no início do vídeo. A gente sempre tenta fazer tudo o que a gente pode, não só por uma questão de economia, mas porque a gente gosta, sabe? De estar envolvido ali com a preparação e com decoração e tudo mais. A gente se planeja assim, de uma forma simples, não tem assim um grande planejamento. Por exemplo, agora a gente tá no início de junho. De repente agora eu vou começar a ir para centro da cidade e tudo mais, sabe? Para procurar coisinhas no tema do aniversário dele e começo a ter uma ideia assim, tipo uns 2, 3 meses antes. Então, Sabrina, a gente vai vendo as coisas assim de pouquinho em pouquinho, quando a gente vê, a gente já tem bastante ideia, aí a gente tenta organizar tudo, mas não tem assim uma coisa específica, sabe? A gente sempre tenta se atentar aos detalhes e tudo mais para que tudo saia mais do nosso jeitinho, sabe? E é isso, a gente vai tentando ali da forma que dá. Mas, como eu falei, sempre a gente faz tudo com muito carinho, sabe? Tudo feito com muito amor sempre. Sabrina, muito obrigada pela sua pergunta, viu? E pelo carinho. Beijo! E agora as últimas perguntinhas são da Jeane, que é outra pessoa queridíssima, que tá sempre aqui no YouTube, tá sempre no Instagram. Jeane, muito obrigada pelas perguntinhas, viu? Beijo pra você e pra sua filhota. A Jeane perguntou como que eu lido com a conciliação entre ser mãe e esposa. E Jeane, é um pouquinho complicado, né? Foi mais ou menos o que eu respondi na pergunta da Williara, né? Um pouquinho aí antes no vídeo. Às vezes é difícil a gente se desvincular desse papel de mãe, né? A gente deixar de ser um pouco mãe, porque parece que depois que a gente vira mãe, nada mais importa no mundo. Então, às vezes a gente tem que se policiar, a gente tem que lembrar que existe uma mulher ali dentro, né? Não só uma mãe. Que é importante a gente, sabe, se arrumar, estar bonita, né? A gente não perder a vaidade, a gente tentar sair um pouquinho, mesmo que dentro da nossa rotina, fazer coisas sozinha com o marido, sabe? Mesmo que nas pequenas coisas. A Jane também perguntou qual é a minha opinião a respeito de palmadas e castigos na criação da criança. Eu acho, Jane, que esse é um assunto muito complexo e acho que cada pessoa tem uma maneira de educar. Eu não vou julgar aqui, vou falar que é errado fazer isso ou aquilo, até porque cada pessoa tem uma personalidade. A minha, por exemplo, não é de fazer essas coisas, tá? Mas assim como diversos assuntos, né, maternos, eu tento não julgar o que uma mãe faz, o que um pai faz, porque cada um sabe onde o seu calo aperta. Eu não faço nada disso com o Lucas. O Lucas, ele é uma criança muito tranquila e eu acho que se um dia eu chegar ao ponto de precisar levantar a mão pro Lucas, eu vou ficar realmente muito triste, sabe? Eu acho que eu vou ficar super sentida, assim como às vezes, sabe, eu tô num dia de estresse e eu grito com ele e eu já me sinto muito mal por isso. Eu acho que, né, uma palmada seria uma coisa muito pior. Então eu acho que eu vou evitar ao máximo, eu vou tentar sempre resolver tudo da forma mais pacífica possível, porque eu sou assim, eu não sou de, sabe, de gritos e tudo mais. Então aqui em casa é tudo muito tranquilo, sabe, a gente sempre tenta falar com calma um com o outro, é muito difícil, sabe, você ouvir um grito aqui. Então às vezes quando o Luquinhas tá fazendo alguma coisa errada ou a gente vê que ele vai fazer alguma coisa errada e a gente grita, fala um pouquinho mais grosso com ele, ele já fica muito sentido e aquilo ali acaba deixando a gente um pouquinho triste, sabe? Porque a gente sabe que ele entende, que de repente se a gente tivesse tentado falar de uma forma um pouquinho mais tranquila, teria dado tanto efeito ou mais efeito do que o grito que a gente deu. Mas é normal às vezes a gente se estressar, é normal a gente
sair um pouco ali do nosso limite. Isso não faz da gente uma mãe ruim ou um pai ruim, a gente sempre erra, né, tentando acertar na maternidade. Agora, esse assunto de palmadas e castigo realmente é um assunto muito complexo. Eu acho que ainda vou passar por muitas fases na maternidade que vão me colocar, sabe, assim, a prova, a flor da pele. E aí sim eu vou poder conversar um pouquinho mais pra frente com vocês em relação a isso e passar a minha experiência. Mas por enquanto eu nunca precisei utilizar esses métodos. E agora a última perguntinha da Jeane, também pra finalizar esse vídeo. Ela perguntou se a gente pretende continuar morando aqui no Rio. E bom, Jeane, a nossa ideia futuramente, a gente ainda não sabe quando, é sair do Rio de Janeiro. Hoje em dia a gente tem uma estabilidade aqui porque o Thiago ele é funcionário público, então a gente não tem essa mobilidade de repente ele sair com facilidade aqui do Rio. Seria um pouquinho mais complicado, seria um processo que ele demoraria mais um pouquinho para conseguir. Mas é por isso que ele continua estudando, para que mais pra frente a gente possa escolher, né, para onde a gente iria. Nós não temos uma ideia na cabeça de para onde iríamos, isso ainda é um assunto que a gente não colocou assim no papel e a gente pensou, não, vamos fazer isso mesmo. Então por isso que eu falo futuramente, realmente daqui a algum bom tempo. O que pega muito aqui no Rio de Janeiro é a questão da violência, sabe? Eu acho que é uma boa cidade para viver, eu acho que é uma cidade que tem, sabe, o que você fazer, que tem como você ter uma qualidade de vida, mas quando o seu direito de ir e vir é prejudicado por razão da violência, é um pouquinho mais complicado. Você, por mais que goste do lugar, você começa a pensar duas vezes em criar o seu filho ali, sabe, gente? Eu gosto da minha cidade, eu gosto mesmo do Rio de Janeiro. Nossa, gente, vivi minha vida toda aqui, né? Então é difícil, sabe, quebrar esse vínculo que eu tenho, até mesmo porque a minha família toda tá aqui no Rio de Janeiro. Então acho que no dia que eu pensar assim, poxa, é agora, a gente vai ter que mudar, aí eu acho que eu vou sentir mais, sabe? Por enquanto são só planos, por enquanto continuamos vivendo aqui, fazendo tudo o melhor possível aqui no Rio. E ela até colocou aqui no comentário que ela já teve aqui na minha cidade alguns anos. Não, calma aí. Estive em sua cidade há alguns anos por 3 vezes, né? Ela colocou linda demais. E realmente o Rio de Janeiro é uma cidade linda, gente, linda. É uma pena que o Rio de Janeiro seja uma cidade mal cuidada, sabe? Porque nossa, tem tanta coisa legal aqui pra você fazer, tem tanta coisa bonita de natureza, de passeio ao ar livre. É uma pena que não tenha uma boa administração. Mas é isso, Jeane. Espero que eu tenha conseguido responder as suas perguntinhas aí com sucesso, tá bom? Obrigada pelas perguntinhas, Jeane. Um beijo. E bom, gente, então finalizamos o nosso vídeo de perguntas por aqui, né? Vai render um mega vídeo aqui, gente. Tentei gravar com o Luquinhas em casa, ele toda hora vinha e eu parava. Foi um vídeo assim que teve suas complicações, mas conseguimos concluir. Então, gente, deixa o seu like aqui no vídeo, tá, gente? Não deixe de deixar o seu like, que é importante aqui pra mim. Um beijo grande pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.